Essa semana aconteceu uma coisa muito interessante. Estava conversando com uma pessoa e ela disse que não tem muitos amigos. Eu acho que a vida é mais ou menos assim mesmo. Infelizmente, parece que nós não temos muitos amigos na vida. Parece que o tempo passa e os anos vão e a gente consegue, talvez, sei lá, um, dois, no máximo três, quem sabe, grandes amigos durante a vida toda. Eu fiquei meio intrigado com essa história porque a gente olha para os cristãos, para dentro da igreja, e espera que essas pessoas de dentro da igreja sejam os seus melhores amigos. Na realidade, deveria ser assim mesmo. Eu lembro algo que está escrito lá em Atos, no capítulo 42, e ali do verso 42, do capítulo 2, do verso 42 em diante, diz assim: "E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, do partir o pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos." Você já parou para pensar nesse texto? Parece que a igreja da época apostólica era a igreja dos nossos sonhos, que a gente deveria ser membro pelo menos. Mas quando eu olho às vezes para a igreja hoje e percebo a quantidade de pessoas que entram e saem da igreja, vêm e vão, algumas até encarando a igreja como se fosse um clube social, de fato isso quebra muito meu coração. Porque essa igreja é a igreja de Deus. Nós somos nada mais e nada menos do que o povo remanescente, com a mensagem verdadeira para dar às pessoas. Mas essa mensagem verdadeira só vai fazer efeito quando nós vivermos a mensagem. Por isso, nós temos que voltar um pouco os olhos para o passado, porque o Deus, que era o Deus da igreja dos apóstolos, continua sendo o mesmo Deus. Mas nós, o povo, talvez não continuamos a ser o mesmo povo. A gente vai mudando. Parece que nós somos uma espécie de camaleão do tempo moderno. Nós vamos meio que se adaptando com todas as coisas. Se o povo é frio, ficamos frios. Se o povo é indiferente, ficamos indiferentes. Se o povo é desregrado, nos tornamos desregrados e tentamos justificar todas essas coisas num de repente pedir perdão para Deus ou achando que Deus entende tudo e ponto final. Mas sabe, o tempo passa muito mais depressa do que a gente imagina. E haverá um momento em que Cristo voltará a essa terra e vai perguntar o que nós fizemos com a mensagem que Ele nos confiou. Por isso, se você está desanimado com a sua igreja, recobre o ânimo. Não deixe para lá as coisas. Você faz parte da igreja de Deus. Agora, se você por um momento ou outro tem sido aquele que tem causado qualquer discórdia dentro da igreja, ou aquelas velhas histórias do tal diz que me disse para lá, eu fico impressionado como algumas pessoas parecem que têm a língua maior do que a boca e não sei como elas não mordem a própria língua. Mas quando você for falar de alguém, lembre que esse alguém também é filho de Cristo e que o seu Salvador também derramou o seu precioso sangue por essa pessoa. Por isso, viva o amor cristão entre elas. A quantidade de pessoas que vêm perguntando para a gente: pastor, olha, eu devo fazer isso, devo fazer aquilo, ou às vezes ficam falando: pastor, eu ouvi aquela história, falaram de não sei quem, de não sei quem mais, e às vezes até dizem assim, falaram do senhor também. Sabe, eu tenho percebido que eu não posso gastar tempo com essas coisas, porque todo esse tipo de manifestação, infelizmente, não provém de Deus. E tudo aquilo que não provém de Deus só pode vir do inimigo de Deus. Por isso, se você tem se preocupado em ficar olhando a vida alheia, se você tem se preocupado em ficar comentando da vida do outro, ou porque você se acha melhor do que os outros, eu não sei de fato o que você pensa, mas o importante é, se você tem gastado tempo em se preocupar com a vida dos outros, saiba que talvez você deva estar sendo usado não pelo Espírito de Deus, mas pelo Espírito inimigo de Deus. Nós temos uma missão a pregar, nós temos um compromisso com Cristo de sermos um missionário no reino dele, e não deixe que nada venha ofuscar isso, tirar o brilho
da palavra de Deus, da mensagem belíssima que temos que pregar e que nosso tempo jamais seja gasto com aquilo que não vale a pena. Você e eu temos geralmente duas escolhas: gastar tempo com aquilo que distrai ou gastar tempo com aquilo que edifica. O que distrai é a vida dos outros, as histórias alheias ou as histórias que nós inventamos para ter, então, com o que passar o nosso tempo. Agora, fazer o que edifica é totalmente diferente. Você vai sair, vai falar de um Cristo crucificado, ressuscitado e que está lá no céu esperando o momento adequado para vir buscar os seus filhos aqui. Quando você começar a gastar tempo com essas coisas, você vai perceber que sua vida não vai ter mais infelicidades, tristezas, e que não vai ter mais tempo para você ficar reparando nas coisinhas pequenas que os outros têm. Já dizia a Bíblia, né, que nós temos a facilidade de enxergar o cisco no olho do nosso irmão e não enxergamos o pedaço de pau que está dentro dos nossos próprios olhos. Deixe isso para lá. Vamos voltar a ser a igreja da época da Bíblia, da época dos apóstolos, que amavam uns aos outros, que estavam preocupados com aquilo que edifica e com aquilo que vale a pena. Pregar o Evangelho de Deus e dentro em breve vê-lo voltando nas nuvens do céu. Que você não seja mais um daqueles mexeriqueiros do tempo moderno que fica para lá e para cá reparando o que está bem e o que não está bem na igreja, reparando no se o sermão foi bom ou se não foi. Se você é um filho de Deus preocupado, dedicado, todo sermão vai ser bom para você, porque todos eles geralmente são fundamentados na palavra de Deus. E se está fundamentado na palavra de Deus, tem alguma coisa para te ensinar, tem alguma coisa para te alimentar. Deixe tudo isso de lado. Foque-se na missão que Cristo confiou para você. Que você seja aquilo que Deus quer que você seja. Um pregador da mensagem dele, vivendo isso na sua vida. Um grande abraço, que você seja um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Um abraço e até a próxima postagem. Valeu!